Bom, sobre isso que a Ana Cristina falou, na realidade, hoje em dia, está tudo tão distorcido, os valores estão tão distorcidos, que uma pessoa que é firme com uma religião qualquer, com os princípios da sua religião, é tida como fundamentalista, porque a regra é a bagunça, a regra é livre, tudo. Então, se a pessoa segue, arrisca aquilo que a religião dela preconiza, ela vai ser vista dessa forma, né? Então, sim, é de uma forma pejorativa. E, na verdade, é parte de toda essa degeneração que a gente está enfrentando na sociedade, né? Essa é a minha opinião. Agora, sobre o que vocês três já falaram, então, assim, fazendo um apanhado um pouquinho do que cada um falou, né? Quando o Palmeirim fala da orientação de Sai Baba de não se falar sobre política em educação, né? Não misturar a política na escola, eu acho isso fundamental, de não ser colocado como uma influência, né? Porque o professor, ele exerce uma influência muito grande sobre aquele aluno, a gente não sabe qual é a história familiar daquele aluno. E hoje em dia a gente vê que está tudo entrelaçado. Então, as famílias estão desestruturadas, isso vai fazer com que elas sejam mais dependentes de conselhos, de um norte, e o professor, ele acaba usando dessa influência que ele tem, desse poder que ele tem, para incutir na cabeça desse aluno os valores dele, né? E alguém fez isso com esse professor lá atrás. Então, isso está sendo um efeito cascata que a gente sabe bem, acho que o Palmeirim também comentou sobre isso, está acontecendo já, né, sei lá, uns 50 anos mesmo. Isso faz parte de um projeto de perpetuação no poder da esquerda. A gente sabe como funciona, né? E está dando muito certo, na verdade. Só que, assim, uma coisa que eu acho interessante, que eu acredito, não tenho conhecimento, mas acredito que o Sai Baba deixa claro que a questão política é diferente da cidadania que deve ser ensinado, né, nas escolas. Então, assim, princípios cidadãos, que princípios de cidadania que não deixam de ser princípios dármicos, de boa convivência, de respeito à pátria, de defesa da própria pátria, e de uma boa convivência em sociedade, de respeitar, inclusive, os yamas e niyamas, né? A gente tem isso como princípios importantíssimos para sermos bons cidadãos e bons patriotas. Agora, o que a Juliana falou, a Juliana tinha falado um negócio que eu achei muito legal. Agora, deixa eu ver se eu lembro. Peraí, vamos contar até 10. Bom, não vou lembrar agora exatamente, mas é algo relacionado à atitude do professor mesmo em sala de aula também, sabe? Que é essa questão, o que deve ser... agora eu já vou fugir, não é mais exatamente o que a Juliana falou, mas, assim, se a gente for ver a grade curricular, as disciplinas que existem, então a gente tem uma necessidade tão grande de que esses jovenzinhos saibam disciplinas como matemática, física. A gente precisa de profissionais que vão construir pontes, prédios. Então, se você não se dedica a formar, a dar uma base para esses alunos nisso, como que um aluno que não sabe básico da matemática vai querer entrar numa de engenharia? Acho que alguém... Vocês estão ouvindo minha voz? Então, assim, a Juliana falou alguma coisa que na época dela não tinha isso, na minha também não. E foi engraçado que eu tive uma professora de história que ela era super petista. Eu fiquei sabendo muito tempo depois, porque ela realmente... ela não misturava as coisas, e não deve misturar. Um bom professor, ele não deve colocar o ponto de vista dele. O bom professor, ele dá os instrumentos para que o aluno desenvolva aquilo a partir da sua capacidade, né? Então, ele vai dar todos os instrumentos. A partir do momento que um professor passa a influenciar com a sua opinião própria sobre determinado assunto,
isso mostra o fracasso que ele é como professor. Porque se ele precisa chamar a atenção dos alunos falando, xingando um político, defendendo outro, é porque ele é um fracassado como professor, ele não sabe falar da disciplina dele. Então, ele precisa chamar a atenção de outro jeito.